A paz do Senhor, meus irmãos, nesta última aula desse tópico, Teologia, a doutrina de Deus, nós vamos falar sobre as bases bíblicas da Trindade. Bom, o credo atanasiano afirma: adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. A Bíblia ensina que as três pessoas são distintas. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele e o Pai falou do céu. Lá em João 8, 17 e 18, Jesus deixou claro que é uma pessoa e o Pai é outra. E a Bíblia apresenta em Mateus 28 e 19 as três pessoas em condições de igualdade. Vamos ver aqui as bases bíblicas da Trindade no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 1 e 1, o versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o nome, a gente já viu isso em aulas anteriores, o nome de Deus que aparece nesse versículo é o nome Elohim, que é um nome plural. Isso fica implícito a doutrina da Trindade, no nome plural para Deus no início da criação. Então, na criação do homem, a Trindade também está presente, Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. As três pessoas da Trindade atuaram em conjunto. O Filho criou todas as coisas e também o homem, da mesma forma o Espírito Santo e o Pai. Em Gênesis 3 e 22, o texto diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Em Gênesis 11 e 7 diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então as expressões um de nós, de Gênesis 3 e 22, e desçamos e confundamos, de Gênesis 11 e 7, indica uma triunidade. Isaías 6 e 8 também da mesma forma. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A pluralidade está presente na unidade divina, Então esses textos e outros que a gente poderia ter citado, fica claro que a doutrina da Santíssima Trindade está implícita no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a doutrina ela é explicitada com o advento do Filho, de Jesus, e com a manifestação do Espírito Santo. Mateus 28 e 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão em nome está no singular. Então, no singular, a palavra nome é distributiva, como no texto hebraico de Ruth 1 e 2, A palavra nome, Shem, está no singular, O versículo de Ruth 1 e 2 diz, Veshem, Shene, Vanaim, Mahlon, Kekilion, ou seja, e o nome, está no singular, Shem, dos dois filhos Malom e Quilion. Então o nome está no singular. Então observe que o nome na passagem acima está se referindo a Malom e a Quilion. Então essa é a mesma construção de Mateus 28 e 19, que menciona três pessoas distintas em uma só divindade. Em nome quer dizer em nome do único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Vamos observar aqui o texto de 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, uma referência ao Deus Espírito Santo, é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, uma referência ao Deus Filho, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, uma referência a Deus Pai, que opera tudo em todos. Então, nesse texto, Paulo está mostrando o aspecto trinitariano. Bom,
Há um só corpo e um só espírito. Esse texto está lá em Efésios 4, de 4 a 6. Vamos repetir. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há um só corpo e um só espírito, uma referência ao Deus Espírito Santo. Como também fostes chamados em só uma esperança da vossa vocação. Em um só Senhor, uma referência ao Deus Filho. Uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai, uma referência a Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, novamente, Paulo mostra aqui a Trindade. As três pessoas estão presentes, atuando cada uma na sua esfera de atuação, em perfeita harmonia e perfeita unidade. Lá na bênção apostólica, de 2 aos Coríntios 13 e 13, mostra isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então, essa bênção trinitariana ou bênção apostólica apresenta cada uma das pessoas da Santíssima Trindade e o papel que cada uma delas realizou na obra salvífica. Vamos aqui então falar um pouquinho sobre as três pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade. A Bíblia afirma que existe um só Deus, e Deus é um só. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Trata-se não de três deuses, e sim de um só Deus que subsiste em três pessoas. Por mais que tentemos explicar a Trindade, ela é um mistério, conforme está lá em Isaías 45:15. Se Deus pudesse ser sondado, esquadrinhado, entendido plenamente pela mente humana, ele seria limitado e, portanto, deixaria de ser Deus. O termo pessoa, empregado para definir as três identidades distintas da Trindade, em certo sentido, ele é inadequado. Por isso que os pais da Igreja evitaram o seu uso para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O vocábulo do grego prosopon significa rosto, face e expressão. Literalmente é aquilo que aparece diante dos olhos, aparência, aspecto, manifestação. Então, pessoa é um termo menos técnico do que hipostasis ou subsistência, usados para se referir às pessoas da Trindade ou à pessoa de Cristo. Seu equivalente latino é persona, termo empregado por Tertuliano com sentido de máscara, a fim de refutar as heresias dos sabelianistas. A conotação, no caso, era com as máscaras que os atores usavam para representar personagens no teatro grego. Aplicando o termo em análise ao que chamamos de pessoas da Trindade, alguém poderia ser induzido a crer no sabelianismo ou no modalismo. Por essa razão, os pais da Igreja preferiram chamar as pessoas divinas de homoousios, um ser, ou hipostasis, forma de ser ou de existir. Nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade, na era patrística, tal palavra foi aplicada como sinônimo de ousia, essência, ser. Calvino preferia chamá-la de subsistência. A palavra pessoa diz respeito à parte consciente do homem, que pensa, decide e sente. Constitui o caráter, a identidade e a individualidade. Por isso não devemos confundir pessoa com homem. No caso do Deus Trino, é necessário haver restrição. Não são três seres, indivíduos ou sujeitos, e sim três identidades conscientes. A natureza de Deus é uma, enquanto as pessoas divinas, três. A Trindade é a união de três identidades pessoais
em um só ser ou indivíduo. Trata-se, pois, de uma só essência. Vamos observar aqui as obras de cada uma das pessoas da Trindade. Nós temos aqui várias informações com vários versículos. Nós não vamos citar os versículos para que não fique muito aqui extenso. Vamos apenas falar a obra de cada uma das pessoas da Trindade. Então, cada uma das pessoas da Trindade é autora do novo nascimento. Cada uma das pessoas da Trindade ressuscitou Jesus. Cada uma delas habita nos fiéis. Cada uma delas dá a vida eterna. Depois os irmãos, com o tempo, leem todos esses versículos que aparecem aí na tela. Cada uma delas deu aos apóstolos poder para operar milagres. Cada uma das 3 pessoas da Trindade falaram pelos profetas e pelos apóstolos. Cada uma delas inspirou as Escrituras. Cada uma delas guiou o seu povo. Cada uma delas distribuiu dons espirituais. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade santifica os fiéis. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade dá missão aos profetas, envia os apóstolos e ministros, e cada uma delas ensina os fiéis. Bom, Deus abençoe você, que caminhou conosco aí durante essas 10 aulas, falando sobre teologia, a doutrina de Deus, ou também chamada de teontologia, a doutrina do ser de Deus. As aulas deste tópico, teologia, foram extraídas, ou baseadas, melhor dizendo, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, as nossas aulas, essas 10 aulas, tiveram como base esse livro. Se você ainda não tem esse livro, adquira, é um livro excelente, que eu recomendo a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula, onde falaremos sobre o terceiro tópico da teologia sistemática. O primeiro, lembrando que foi bibliologia, o segundo, lembrando que foi teologia, e no próximo estudaremos sobre cristologia, a doutrina de Cristo. Deus abençoe a sua vida.